Bom dia, meninas. Como prometido, eu tô por aqui. Queria conversar com vocês um pouquinho, falar sobre a produção que eu tô preparando para esse mês de setembro, outubro, novembro. Acredito eu que até dezembro eu vou estar produzindo essa peça que eu escolhi de todo o meu coração, porque, como vocês sabem, né, por aqui nesse canal, eu quero estar falando de algumas mulheres, aliás, das mulheres que passaram pela minha vida, das mulheres que fazem parte ainda, mas eu quero iniciar falando da minha mãe. Então, nada melhor do que começar com produção de panos de prato. Mas antes disso, eu quero falar uma coisinha. Como é que você tá por aí? Você já acordou? Tomou aquele banho? Passou aquele batonzinho preferido? Colocou aquele cheirinho que deixa a sua marca registrada por onde você passar? Então vamos lá. Se ainda não fez, vai fazer. Porque eu acho que em tudo, basicamente, né, que a gente vai fazer, para a gente estar bem, para a gente estar alegre, para a gente estar feliz, a gente tem que se priorizar. Não é fácil. Eu sei do que eu tô falando. Eu sou mãe de 5 filhos, eu sou a segunda filha de 10 filhos, e eu sei do que eu estou falando. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas a gente precisa praticar, né, para que isso se torne um hábito, porque um hábito é positivo para nós, mulheres, né? Não, para nós, seres humanos, sei lá. Acho que independe, né? Eu acho que é um hábito que é de muita importância a gente preparar o dia, começar o dia se cuidando, se preparando, fazendo algo que venha trazer essa energia boa para o resto do dia. Então vamos lá. Falando em energia, eu estou sem energia desde domingo. Então, por algumas horas, vocês podem ver por aí que em algum momento vai estar piscando a luz. Eu não quero parar esse vídeo para ter que estar toda hora voltando ao assunto que eu tenho consciência e certeza de que eu vou me perder. Então, vamos dar continuidade, seja lá o que Deus quiser e a naturalidade que tiver que ser, ok? Quero começar também agradecendo. Muito obrigado pela companhia de vocês, por todos que assistiram aquele videozinho de 2 minutos. Foi só um esquenta, né? Para eu tentar perder um pouco da vergonha, porque pode não parecer, que eu sou muito falante, e pode não parecer, mas é difícil. Gente, é possível, tá? Eu não tiro. é, eu não tiro as possibilidades que a vida nos dá. Mas que é difícil, é. Eu travo, me dá uma vergonha, minha cara esquenta, eu boto meu marido pra rua, aí ele hoje está trabalhando, então eu tô aqui de manhã, sozinha. Hoje é uma terça-feira, 16 de setembro de 2025. E eu estou sem energia desde o dia 14, tá, gente? Toda hora tá oscilando essa energia. Mas enfim, vamos lá dar continuidade. E aí eu quero falar com vocês sobre essa peça que eu vou estar preparando, né? Que são os panos de prato. Algo que me conecta muito à minha infância e é o que eu vivi com a minha mãe. E é dela que eu quero falar hoje aqui, nesse vídeo. Homenageá-la com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. A mulher que hoje eu reconheço, guerreira que ela foi. Porque criar 10 filhos, tentar conduzir 10 filhos, nem tudo foi perfeito, não mesmo. Ainda mais num outro tempo em que nós, como crianças, não tinha o mesmo cuidado que se deveria ter hoje, mas ela fez aquilo que eu falo muito, muito, gente, muito. Ela fez o melhor dela com o que ela tinha. E o que minha mãe tinha? A minha mãe tinha uma agulha e algumas linhas de crochê e alguns panos de prato, com muito, é, com muita história. E o que a minha mãe tinha? Ela tinha força de vontade para aquele momento, para aquela situação, alguns panos de prato, uma agulha e algumas linhas. E algumas sobras de linhas, que nem sempre eram novelos. Eram alguns novelos que ela ganhava. Acredito eu que muitos vieram da minha avó, que também fazia crochê. Eu não me recordo muito bem, e para isso eu vou estar me assuntando melhor depois, porque esse vídeo ele é dedicado para minha mãe. E para você aí que é mamãe e que dá o seu melhor, que faz o que pode com o que você tem, esse vídeo é para você, viu? Eu quero que você saiba que muitas vezes na vida, ao longo dela, a gente vai se cobrar por fazer mais e melhor. Mas acredite que o que você está fazendo agora é o que precisa ser feito para o seu momento, tá? Então, por muitas vezes, para trazer o nosso alimento e um pouquinho de tranquilidade, né, para aquele dia, a minha mãe sentava por horas na madrugada com o seu cigarro, infelizmente, com o seu cafezinho. Por aqui a gente curte muito chá, né? Mas ela era café, muito café. E a sua criatividade, porque nós não tínhamos, naquela época, eu digo nós porque eu também ajudei ela a casear muito, paninho de prata, aprendi crochê com minha mãe. É um talento que eu vejo a maioria das minhas tias e a minha avó fazia com muita, era com muito esmero, assim, crochês belíssimo, desculpa, esbarrei vocês aí. E a minha mãe fazia aquilo com o objetivo de
contribuir com as despesas da casa, né. Gente, nem é contribuir, na verdade, por muitas vezes era tudo, era aquele total. Ela fazia o crochê, trazia o sustento para casa para nos ajudar. Ela foi uma mulher muito sofrida com as suas questões pessoais, com a sua forma de enxergar a vida, eh, e também a sua forma de passar isso para nós. Então a minha mãe foi uma mulher muito sofrida. E uma das coisas que ela fazia com os momentos de alegria, né, eu quero falar dos momentos de alegria, da partes boas que eu encontrava nela, era esse talento maravilhoso com as mãos. Minha mãe produzia coisas lindas, gente, desde bonecas de pano, que é uma mais linda do que a outra, como macramê, ponto cruz eu também aprendi com ela. Todos esses trabalhos manuais, costura, tudo a minha mãe fazia, assim, com muita perfeição, muita perfeição. Mas ela não tinha o que a gente tem hoje, né, gente? Como eu posso dizer? Eu não digo que ela tinha o que a gente tem hoje, mas sabe essa facilidade com a internet e tudo mais? Ela tinha o nosso incentivo, que eu como sou uma das mais velhas, eu sempre incentivava para ela fazer: "Mãe, faz que dá certo, mãe, faz que dá certo", mas ela tinha algo no seu coração que hoje eu entendo que era depressão. Minha mãe foi uma mulher depressiva, ela tinha momentos de muita alegria, impulsionar pessoas, incentivar pessoas, mas quando aquilo era para ela, era muito difícil para ela avançar, e aí envolve muitas outras coisas que no momento eu não quero falar, mas eu quero falar do que deu certo para ela nos momentos de muita angústia para ela, de ver ali a gente com aquela necessidade, né. Minha mãe teve 10 filhos, eu sou a segunda desses 10, como eu já falei, e daí dá para imaginar, né, sem um recurso fixo, sem a presença do pai, uma presença masculina apoiando, como que foi duro, né, a vida para ela e, por consequência, boa parte dessa para nós também. Mas ela encontrou no crochê, ela encontrou no pano de prato uma forma de trazer, o alimento para casa. Por que eu vou dizer alimento para casa? Porque naquela época eu não estava pensando, né, como eu uso hoje. Hoje eu uso o crochê que eu vendo, eu consigo passear, pagar as minhas contas, manter ali o meu financeiro, mas no caso dela era, como o caso de muitas outras, para manter o alimento, assim, para ser aquele suporte, e num momento que era sozinha, bem sozinha. E a gente estava crescendo ali, eu e meu irmão, que éramos os mais velhos, e chegando os novos irmãos. Pois é, gente. Ela era sozinha de nesse sentido, né. Meu pai estava ali presente, produzindo filho. E aí, no mais, ela dando conta com a sua forma de encontrar soluções, e uma das formas que ela encontrou foi essa, né, foi com o crochê. E aí ela produzia aqueles panos sem videoaulas. Eram gráficos, meninas, eram gráficos. Minha mãe fazia muito paninho de prato com bicos tirados, né, barrinhas tiradas, assim, da sua própria criatividade, e outros tirados de revistas, de gráficos que se tinha na época, com muita era bem complicadinho, né, mas com muita dificuldade, mas ela conseguia ali brilhantemente. Agora os mais lindos eram produzidos por sua conta própria, né, assim, eram feitos livres, com sua criatividade, e aquilo me deixava maravilhada, que eu ficava ali, né, tietando ela: "Poxa mãe, como você conseguiu preparar isso? Da onde você tirou?". E aí ela falava assim, né, sem modéstia alguma, ela falava assim: "Copiei o quê, menina? Eu fiz da minha cabeça". Enfim. E aí, gente, ela produzia esses panos de prato durante a madrugada e durante o dia ela ia vender. Então ela conhecia muita gente, né, no bairro, esse período onde nós morávamos. Moramos em vários lugares, então ela fez muitas clientelas em vários lugares, cada lugar que a gente ia passando, ela ia fazendo clientela nova. E era isso. O pano de prato para mim, primeiro é isso, me conecta com a minha mãe, eh, o pano de prato me traz à memória a capacidade que nós temos de como mulher, porque eu estou falando de mulher, tá, gente? Então, de nós mulheres, como a gente consegue dar a volta por cima. Nem sempre minha mãe conseguiu se manter por cima, por conta da depressão. Foi algo que ela nunca tratou, nunca cuidou, numa época em que a gente não tinha a visão e o entendimento que se tem hoje. Então, a gente sofreu muito por algumas partes, por alguns momentos de ver ela daquele jeito, mas também tivemos muita alegria de ver como ela conduzia nos seus momentos bem, né, eh, de sobriedade ali da depressão, como ela agia. Ela falava uma frase, aliás, a gente, né, entre os filhos, entre os irmãos, a gente costuma falar muito assim: "Dicionário da Isabel". Gente, eu tô falando da minha mãe, não disse o nome dela. Isabel, o nome da minha mãe era Isabel Cristina, mais conhecida como Isabel, né.
alguns irmãos dela chamavam de Beloca e tal. Eu tenho uma irmã que iniciou um ateliê também, ela chamava Ateliê da Beloca, em homenagem à minha mãe. Hoje essa irmã é manicure, coisa que eu fui durante muitos anos, né? Beijo, Soraya. Hoje a Soraya é manicure e eu sou crocheteira. Mas todas ali tivemos essa iniciação através da nossa mãe. É, Hoje eu não quero falar das falhas que ela teve, é, das suas dificuldades para entender sobre carinho, né? Sobre a forma doce de se expressar, mas eu quero falar da guerreira, eu quero falar da mulher de ideias, de criatividade, da mulher de soluções, que graças a Deus eu herdei bastante essa parte da minha mãe. Eu sou uma mulher que eu vejo o problema, mas eu enxergo imediatamente a solução. E eu dedico a você, mãe, esse vídeo, né? As minhas irmãs que vão assistir, as pessoas que conheceram a minha mãe e tiveram essa parte positiva dela. Ela ensinou muitas mulheres. Imagina se fosse hoje, com esse YouTube, a minha mãe teria alcançado muito mais. Então, hoje eu quero falar das partes boas dela, da parte positiva dela, de encontrar solução. Então, o que ela encontrou como solução naqueles momentos de dificuldades financeiras foi trabalhar com o crochê, foi trabalhar com o pano de prato. Ela produzia pilhas e pilhas e pilhas e pilhas. Eu sinto até vergonha da quantidade que eu produzo, mas, gente, era uma agulha que é diferente. A agulha que ela utilizava era uma agulha fininha. Ai, gente, eu tenho que pegar aqui para vocês verem. Peraí. Aqui. Eu tenho um monte dessas agulhas. Essas agulhas, uma prima minha me deu, elas eram da minha avó. Não sei se alguma dessa aqui possa ter sido da minha mãe, mas as da minha mãe eu não fiquei, nenhuma. É, e eu faço o caseado dos meus panos de prato com essa agulha que foi da minha avó. Foi minha prima Priscila que deu essas agulhas para mim. Fiquei muito honrada por isso. É, minha avó também é falecida. E a minha mãe usava essa agulha, uma agulha desse modelinho, né? Sem, pequenininha, né, gente? Mas eu gosto de trabalhar o caseado com ela. Então, minha mãe utilizava uma agulha como essa e cores. Gente, já existia círculo na época, existia. Mas a variação de cores era muito, não era tanta como é agora. E, bom, pelo menos as que eu vi ela por lá, né? Ela sempre utilizava branco, vermelho, a verde e um amarelinho, um azulzinho, outro, mas muito branco, porque os panos de prato que ela fazia eram muito coloridos, então não dava para ela colocar assim, ela não mexia muito com cores, ela sempre colocava aquela barrinha branca para ficar básico e era mais econômico, né, gente? Não estava dando para comprar tanta linha assim. E ela trabalhava durante a madrugada e saía pela manhã oferecendo nos comércios, para as amigas que ela já tinha, as clientes. E a minha mãe vendia muito pano de prato, então durante muito tempo foi um socorro bem presente. Só que ela não dava sequência de ter aquilo como um trabalho, como uma profissão. Daí a pouco ela já fazia outra coisa, daí ela fazia outra coisa. Mas enfim, é, os momentos assim de. Foi muito bom, gente, relembrar isso aqui com vocês. Que nesses momentos ela tinha essa solução nas mãos, produzidas por ela. Eu queria que ela tivesse. Queria muito, muito. Eu dizia isso muitas vezes para ela, mãe. Você pode, você consegue, essa coisa que eu tenho muito. Gente, eu tenho muita facilidade de incentivar o outro, de mostrar para o outro a qualidade que ele tem, as possibilidades que ele tem, porque às vezes a gente, quando está ali naquele redemoinho, naquela coisa obscura, sem ter solução para nada, eu tenho sempre uma palavra positiva com as minhas amigas, com as pessoas que eu estou perto. Inclusive, até quero falar aqui um pouquinho do que acontece, que eu sigo algumas meninas, né? Mulheres que eu sigo mesmo ali com o coração. É, Infelizmente, tem pessoas que entram nos vídeos lá, no que elas estão falando, na sua forma de vida, na sua abordagem, nas suas coisas, e falam e comentam palavras que colocam para baixo. Isso é tão feio, né? Isso é muito feio. Então, eu tenho por hábito entrar no Instagram, aqui no YouTube, eu vou lá nos comentários e eu sempre estou dando uma palavra positiva. Alguém por aí, se for lá procurar, pesquisar, Fernanda Sanches Entre Linhas, e ver um comentário meu, é sempre motivando, é sempre colocando para cima. E eu fazia isso com a minha mãe. Mãe, você pode, você consegue. Faz pano de prato, eu vou ajudar a vender. Vamos botar uma lojinha. As minhas irmãs foram crescendo e também foram tendo seus talentos. Eu tenho uma irmã que costura, eu tenho outra irmã que faz bolo, eu tenho outra irmã que faz que fazia crochê, agora faz unha, a gente inverteu as profissões, enfim, todas têm o seu talento e todas assim, eu sei que essa abertura veio da minha mãe. E o que é mais incrível é você ver que isso não fluiu na vida dela, não avançou na vida dela.
Então, você que tem talento, você que produz algo, que faz alguma coisa, não abre mão não, não desiste não. Não deixa, às vezes, a tristeza ou o comentário de alguém, ou ali não vendeu aquela peça naquele dia, não acha que isso é o fim do mundo, é um motivo para você parar ou para você desistir, seja lá do que você faça, seja lá do que você produz. Procure aprender a lidar com as suas emoções. Por diversas vezes eu, lá no meu espaço, eu trabalhei com unha por um bom tempo, e eu tive os meus espaços para trabalhar, né? Eu tive a minha esmalteria, e por não saber lidar com as minhas emoções, eu abria, deixava tudo lindo, e de repente, do nada não, só eu sei os motivos, eu paralisava com tudo. E às vezes eu enxergo um pouco disso, né? Do que a minha mãe vivenciava. Ela nem deu passos para fazer tanto assim, mas ela chegava a níveis altos e de repente aquilo paralisava. E eu comecei a perceber que eu estava seguindo esse padrão. E hoje é um esforço muito profundo para que isso não venha a estar acontecendo. A gente não deve desmerecer os momentos em que a gente viveu, bom ou ruim, e principalmente os ruins, porque eles têm o poder, da forma como você conduzir, eles vão ter o poder de te levar para um nível melhor, para um nível maior, ou para que você se sinta bem. Quando eu digo maior e melhor, gente, não é estar aqui nesse canal aqui, é porque eu senti o desejo de estar compartilhando, e uma forma de me conectar com vocês sobre a vida no todo, mas não necessariamente sobre ser rico. Gente, ser rico é muito bom, maravilhoso. Mas se você já está feliz com o que você tem e conseguindo contribuir com outras pessoas com o que você já tem, faça agora, não é? E o restante ele vai acontecer, vai chegar. Só não deixa passar. Não deixa passar. Minha mãe morreu nova, ela faleceu com 53 anos. Eu tenho 49 anos, eu faço 50 anos ano que vem. E por isso que eu tô aqui, desbravando, porque eu não quero deixar passar coisas que eu tenho desejo, já tinha em mente de fazer e eu estava deixando para lá. Eh, Também passando por um período depressivo, porque sem eu perceber, devido ao luto que eu vivi do meu irmão, eu fui entrando nesse limbo. E a gente tem que ter esse cuidado. Então se apega a coisas que são boas para você, que te fazem bem, que te faz ser útil. Gente, como eu amo essa palavra, ser útil, como eu amo isso. Faça coisas que te façam sentir útil. É ir lá dizer uma mensagem maravilhosa no canal, no Instagram de alguém, vai lá, faz isso, já começa agora, vai aí, ó, já coloca coisas boas aí. Se você gostou desse vídeo, você já faz o seu comentário positivo, gente. É, Dá um abraço numa vizinha que você não vê há muito tempo, prepara um bolo, faz crochê, seja lá o que for, vai se movimentar, vai fazer algo para você deixar a tua marca, deixar a tua história, mesmo nos momentos doloridos, mesmo nos momentos de depressão profunda, eh, mesmo com tantos altos e baixos, com tantos rótulos, a minha mãe deixou esse legado para mim, né? Teve muitas coisas que eu não quis reproduzir que a minha mãe cometeu, e até na falha do outro a gente encontra positividade para gente. No seu momento de falha, a minha mãe me ensinou, porque eu entendi, não é dessa forma, não é por aí. Mas os momentos positivos dela eu trago para mim até hoje, né? E por isso eu escolhi, gente. Espero que vocês estejam entendendo, né, essa linha desse assunto, de falar da minha mãe, dessa mulher inteligente, brilhante que ela foi. E eu não tô falando isso porque ela se foi, não, tá, gente? Eu disse isso para ela, eu despertava esse lado dela. Tudo, tudo, exatamente tudo que minha mãe colocava a mão tinha possibilidade de fluir, mas a depressão não permitiu, as escolhas da vida não permitiu. Então, se você está aí nesse lugar agora, desperta, olha, tem uma ótica diferente para a vida, busca algo novo para a vida, peça ajuda, sinaliza que precisa, com pessoas que você sinta confiança. Às vezes a gente busca ajuda e nem sempre é a ajuda certa. Temos um lado divino, gente. Busque uma ajuda divina. Fale com o Pai, busque ajuda da forma que você se sentir melhor para buscar, mas faça isso. Estamos num mês bem difícil, onde, onde se trabalha muito, né? Se fala muito a campanha do suicídio, e por diversas vezes eu estive perto, eu vi minha mãe estar perto, e eu dou graças a Deus de estar por aqui, e de estar bem, de estar colocando as coisas, dando tempo para que as coisas sejam vividas da forma melhor possível. Então faça isso. Coloque o seu melhor batom,
coloco, se você gosta de batom, minha mãe não gostava muito, mas nos últimos momentos dela de vida, ela já estava usando batom, fazendo as unhas, pintando o cabelinho. Então, faça isso. Aproveite o seu tempo e faça dele o melhor que você puder. Eu vou fazer o meu, fazendo o meu crochê, me sentindo bem, ganhando o meu dinheiro, deixando aqui um tempo de positividade para vocês, fazendo conhecido o meu trabalho. Eu vou estar trazendo no próximo vídeo, eu vou trazer onde eu comprei, vai ser meu primeiro vlog, onde eu comprei, de que canal eu fiz a videoaula, como eu vou estar produzindo, as escolhas dos panos de prato. Tem uns 3 modelinhos que eu escolhi, um que é com estampa lisa, porque eu pretendo estar pintando, o outro, ele é pintadinho com os temperos, esses outros coloridos mais para o dia a dia, enfim. Vou vir aí com uma coleção legal de panos de prato, eu vou estar apresentando tudo aqui para vocês. E por hora é isso que eu tenho para falar. Eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, dizer para você que você é linda, né? Assim como eu me sinto, eu quero que você se sinta linda. Que independe da sua cor, independe do seu peso, independe do seu cabelo, independe de tudo isso, tá aqui dentro. Daqui passa para cá. E eu, quando olho para cá, eu vejo uma coisa linda, que sou eu, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, com todas as minhas positividades, com todas as minhas lembranças, com todas as minhas memórias, com todas as minhas histórias. Feliz de ter chegado até aqui, de ter sobrevivido a dias difíceis, de ter me permitido estar aqui, desbravando, fazendo coisas novas. Tenta aí fazer uma coisa nova, algo que você nunca tenha feito. De bom, tá, gente? Não vou fazer nada de mal para ninguém. É, e é essa mensagem que eu quero deixar aqui hoje para vocês. De repente você tem alguém que você admire muito, que você goste muito, começa de repente fazendo algo que aquela pessoa fazia, ou dizendo algo que aquela pessoa dizia. Encontre uma forma de viver da melhor forma, ok? E hoje eu fico por aqui. É, Ao longo dos dias eu vou estar gravando outros vídeos para vocês, trazendo aqui um pouco mais de como vai ser essa produção do pano de prato. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Pensem positivo, olhem, mudem a ótica e saber que sofrimento faz parte da vida. Ele faz parte da vida. Ele não tem que ser sua vida num todo, tá? Tire, tire experiências positivas dos seus momentos doloridos. Eu vou fazer pano de prato. E você? O que você vai fazer? Gente, voltando aqui rapidinho para falar, porque eu esqueci de uma coisa. Durante o vídeo, eu estava falando que eu e os meus irmãos temos uma brincadeira de falar entre nós, que tem o dicionário da minha mãe, né? Porque ela dizia várias coisas. E uma das frases que ela falava muito é assim: vai agir, menino, barco parado não ganha frete. Então, ó, vai.